A abordagem cinética química trata especificamente o comportamento das reações no tocante à sua velocidade. Existem reações químicas que são mais rápidas e existem reações químicas que são mais lentas. E nós vamos ter a oportunidade de falar isso ao longo da nossa aula de hoje. Vamos dar uma olhada nessas imagens que a gente trouxe aqui para você. Nós temos 4 imagens aqui que eu gostaria que você acompanhasse. Olha lá. Primeira, corrosão de metais por ferrugem. Essa corrosão de metais por ferrugem, que é uma reação química de caráter irreversível, que depois que enferruja não tem como você obter os seus elementos originais, na química é chamado de oxidação. A segunda situação aqui, a gente está trazendo para você a formação de cavernas, de grutas, de estruturas, quando se aborda dentro da geologia, o comportamento, o tempo necessário para essas formações. A terceira imagem, nós temos aqui um cigarro queimando, né? Aqui com os componentes do cigarro, que são dezenas de componentes. A gente fica muito limitado, quando vai falar em cigarro, a falar da nicotina. A nicotina é um entre centenas de componentes químicos que existem na formação do cigarro e, consequentemente, na prática do tabagismo. E a última imagem que a gente tem ali é uma explosão de TNT, explosão de dinamites, e a gente traz essas 4 imagens para quê? Para a gente poder fazer uma avaliação, para a gente ter uma imagem em relação à outra, algum tipo de conclusão. Ferrugem, os metais, as cavernas sendo formadas, o cigarro queimando, a explosão de dinamite. O que é que nós temos em comum nessas 4 reações? O segredo aqui, amigos, é a velocidade que elas acontecem. Você deve ter percebido que para formar as estalactites e as estalagmites de uma caverna, você vai ter milhares de anos, às vezes milhões de anos. Vai ser uma reação lenta. A corrosão de um metal também não vai tão rápida, ela demora alguns meses, ela pode demorar até anos, um portão, uma janela. Agora, um cigarro, ele vai ser consumido em aproximadamente 60 segundos. E a dinamite explodindo, esse processo é instantâneo. Então, nessas situações que nós citamos aqui, o que tem em comum para ser citado, o que tem de relação direta é a velocidade. Algumas reações mais lentas, outras reações muito rápidas. E a cinética química, esse ramo da química que a gente hoje tem a nossa aula inicial, ela vai tratar do quê? Ela vai fazer o estudo da velocidade das reações. Ela vai verificar a velocidade média, ou seja, ela vai verificar a rapidez ou a lentidão de uma reação química. Ela vai trazer para nós a relação entre o que foi consumido e o que foi formado. Nós vamos aprender e vamos relembrar que toda reação parte do máximo de reagentes e do zero de produtos. À medida que nós temos o tempo passando, a quantidade de reagentes diminui, a quantidade de produtos aumenta. Isso vai ter influência direta da temperatura? Sim. Existem reações químicas que necessitam do recebimento ou da liberação de calor para acontecer. Tudo isso estudaremos na cinética química. Para acontecer a reação, nós vamos ter, no primeiro momento, a reação, os componentes, originando os produtos. Só que, quando eu falo em reação química, galera, não vá pensar que você sempre vai ter reação, não. Às vezes você coloca elementos ou substâncias químicas distintas e que necessariamente não vão acontecer reações. Você pode colocar um elemento A com o elemento B e eles não terem nenhum tipo de afinidade, não existir nada, vão ficar próximos, mas não vão reagir. Caso haja reação, iremos partir dos reagentes, chegando nos produtos. Vamos observar como variam as concentrações. Olha aqui, ó. Esse R aqui é a quantidade de reagentes. Esse P aqui é a quantidade de produtos. Vamos pensar? O que é que acontece no início da reação? No início da reação, você tem o máximo de reagente e tem produto zero. Com o passar do tempo, o que é que acontece? Com o passar do tempo, a quantidade de reagentes vai diminuindo e a quantidade de produtos vai aumentando. E a velocidade, Vanks, qual é o comportamento da velocidade? No início, a velocidade é maior. Com o passar do tempo, a velocidade vai diminuindo. Esta relação direta entre concentração de reagentes, concentração de produtos, verificação de comportamento da velocidade, tudo isso se estuda na cinética química. A concentração dos reagentes diminui com o tempo, a concentração dos produtos aumenta com o tempo,
a velocidade diminui com o tempo. Teoria das colisões. O que é que significa isso? O que é colisão? Colisão é choque. Vanks, eu estudo isso lá em física. Quantidade de movimento das colisões é a massa vezes a velocidade dos corpos. Sim, lá na física a gente estuda isso. Mas nós não vamos usar isso aqui agora, não. O que nós vamos trazer para você na teoria das colisões é o seguinte. Existem alguns pré-requisitos para uma reação química acontecer. Entre eles, os reagentes devem possuir afinidade, ou seja, eles devem ter a interação, eles devem reagir entre eles. Segundo, é necessário que haja choques eficazes entre as partículas. As partículas têm que se chocar. Quanto mais elas se movimentam, maior quantidade de choque. Isso vai depender diretamente de uma energia chamada energia cinética. Então, eu vou ter, na teoria das colisões, a necessidade de quê? As partículas baterem umas nas outras. Agora você vai entender a importância da temperatura. Quando a gente aquece um material, à medida que eu aqueço, quanto mais quente, maior a energia cinética. As partículas no estado gasoso, por exemplo, têm muito mais movimentação do que no estado líquido e no estado sólido, o que permite uma maior quantidade de choques. Condições para a ocorrência de reações. Vamos lá, vamos lembrar. Acabei de falar, afinidade entre os reagentes. Eles precisam ter uma afinidade entre eles. Segundo, um contato apropriado entre os reagentes, o que a gente chama de choques eficazes. Quando é que vai acontecer a reação? Quando você tiver essa situação, a afinidade entre reagentes e o contato entre eles. Aqui a gente está mostrando o que acontece antes da reação. Aí vai aparecer um termo que você vai dizer assim, o que é isso? Complexo ativado, meus amigos, é a parte da reação, é o momento da reação, onde existe a maior concentração de energia. Quando nós estivermos no pico da concentração de energia, nós estaremos diante do complexo ativado. Se você não tiver essas situações, se você não tiver essa possibilidade de ter formação de elementos novos, não vai acontecer reação. Eu preciso, portanto, de afinidade entre os reagentes e contato entre eles. Por que a velocidade depende, Vanks? Bom, a velocidade depende de alguns aspectos. Primeiro, a frequência dos choques. Quanto mais choques, obviamente, maior velocidade. Segundo, a energia envolvida. Essa energia nós vamos chamar de entalpia. Vamos representar pela letra H. Os choques devem ser eficazes. Não adianta bater um pedaço de ferro, um pedaço de cimento, esperar que haja reação. Não tem afinidade entre eles. A orientação apropriada das moléculas. Essa orientação seria o quê? Sentido, né? Vamos repetindo. Frequência, energia, orientação. Complexo ativado. O que eu falei para vocês que era o complexo ativado? Fase da reação, onde nós temos a maior concentração de energia. Vou te mostrar isso aqui no gráfico. Estado intermediário entre reagentes e produtos, onde há maior concentração de energia. Mariazinha, não esquece isso. Graficamente falando, a gente vai ver isso. Ó. Reagentes se transformam em produtos, mas antes eles vão mostrar o seu pico de energia lá no complexo ativado. Veja a reação que eu coloquei aqui. A mais B, reagente originando C mais D. O que seria energia do complexo ativado? Olhe para o gráfico. Isso aqui é reagente. Isso aqui no final é produto. Esse ponto mais elevado do gráfico, isso que eu estou riscando aqui, seria o que, amigos? A energia de ativação. Quanto maior a energia de ativação, mais lenta é a sua reação. Quanto maior a sua energia de ativação, mais lenta é a sua reação. O ponto mais elevado é complexo ativado. A energia de ativação significa a relação entre o começo da reação e o máximo de energia. Essa energia de ativação, preciso dela para começar uma reação. Quando eu tenho energia de ativação grande, é porque a reação é lenta. O complexo ativado é elevadíssimo. Eu preciso, portanto, diminuir a energia de ativação para quê? Para que a reação seja mais rápida. Isso eu vou poder fazer obtendo, por exemplo, os efeitos do uso de um catalisador. E a B, energia dos complexos ativado, A mais B, energia dos reagentes, C mais D, energia dos produtos. Já colocamos lá no gráfico para você. Veja essa reação. Começamos por onde sempre? Pelos reagentes. Terminamos aonde? Os produtos. Aqui nós não temos aonde ficou os produtos. O que eu estou mostrando para você aqui é a entalpia dos reagentes e bem aqui quem é? Complexo ativado. Como é o nome dessa diferença aqui entre os reagentes e o complexo ativado? Energia de ativação.
Energia mínima necessária que os reagentes devem ter para a formação do complexo ativado. Energia de ativação grande, reação lenta. Energia de ativação pequena, reação rápida. Podemos entender a energia de ativação como uma barreira que os reagentes devem ultrapassar para chegar no complexo ativado. Vamos fazer uma analogia bem rasteira, mas muito interessante? Imagine que você tem um morro para subir. Quanto mais alto esse morro, mais dificuldade, mais lento você vai. Então, quando o complexo ativado está lá em cima, é porque eu tenho uma grande energia de ativação. Quem tem energia de ativação grande, reação lenta. Tá vendo como dá para a gente fazer uma analogia e aprender sem decorar? Vamos lá. Energia de ativação com característica de barreiras vai permitir, então, que a gente tenha uma nova concepção de como vai variar essa energia. Vamos ver? Pensa comigo. Olhe para esse primeiro gráfico. Esse gráfico de número 1 e esse gráfico de número 2, eles são os mais vistos em processos seletivos, quer seja do Exame Nacional do Ensino Médio, quer seja de instituições privadas de ensino. Saí dos reagentes, subi, cheguei nos produtos. Está vendo aqui, ó? Reagente, produto. O que aconteceu? Você foi de um patamar abaixo e subiu. Esse tipo de reação é reação endotérmica, porque você ganhou calor, você ganhou energia. Agora olha esse aqui. Você saiu dos reagentes, foi lá no complexo ativado e desceu. O que aconteceu? Olha o patamar. Você subiu ou desceu? Aqui você subiu, aqui você desceu. Neste caso, a reação é do tipo exotérmica. Reação endotérmica é aquela onde o patamar do reagente vai para um maior para produtos. Reação exotérmica, você sai do patamar de energia dos reagentes e vai para o menor. Traduzindo isso, a entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes na endotérmica, e a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes na exotérmica. Entalpia é a quantidade de energia, tá, pessoal? Menor a energia de ativação, maior velocidade. Maior energia de ativação, menor velocidade. São inversamente proporcionais. Olha lá, a energia de ativação, nós temos aqui. Qual seria a energia de ativação? Essa aqui, amigos, ó. A diferença entre os reagentes e o complexo ativado. O que é complexo ativado? Estágio de maior energia na reação. O que é energia de ativação? Diferença entre a entalpia dos reagentes e o complexo ativado. Quando a energia de ativação é grande, a velocidade é pequena. Quando a energia de ativação é pequena, a velocidade é grande. Tudo bem? Vamos lá. Análise do comprimido efervescente. Vamos falar aqui antes de mostrar imagens. Vamos imaginar que você precisa tomar um antiácido. Na sua casa você tenha Sonrisal em comprimido e o Sonrisal em pó. O que você vai fazer? Você vai usar qual dos dois? Você deve usar em pó. Por quê? Porque tendo mais superfície de contato, a reação acontece mais rapidamente. Você tem água da geladeira e tem água do filtro. A água da geladeira, temperatura mais baixa, a do filtro, temperatura ambiente. Qual que você vai usar? A temperatura ambiente. Porque vai fazer com que a reação aconteça mais rápido. Se você puxar pela memória, você vai lembrar algum dia que você tenha tomado um efervescente, vitamina C, e jogou num copo com água gelada. Demora mais a efervescência acontecer. Então, eu coloquei aqui, ó, recipiente A, água morna com pedaço de Sonrisal. Recipiente B, água gelada com pedaço de Sonrisal. Recipiente C, água normal com Sonrisal inteiro. Recipiente D, água normal com Sonrisal triturado. E quero saber o que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer? Entre as temperaturas, o ideal é eu querer o quê? Morna. Entre pedaços e triturado, é assim que você deveria fazer. Coloque volumes iguais nos recipientes, eu vou te mostrar uma imagem de como é que faz. Lembrar dos critérios, superfície de contato e temperatura aumentam a velocidade da reação. Você pega uma barra de chocolate, você quer derreter, para fazer um fundir. Se você coloca a barra de chocolate inteira para fundir, ela demora mais do que se você quebrá-la em vários pedaços. Por quê? Porque você aumenta a superfície de contato. Se você vai fazer um macarrão, se você quebra o macarrão em vários pedaços, ele vai cozinhar mais rápido do que se você colocá-lo inteiro. Maior superfície de contato. Olha aqui as imagens, amigos, ó. Água gelada, olha só, o comprimidinho está quase todo intacto aqui. Água na temperatura ambiente, ele já faz um pouquinho mais para dissolver. E a água morna, ó, temperatura elevada, a reação foi rápida. Então, temperatura mais elevada, mais rápida é a reação química. Coloquei aqui um sal muito importante, que a gente cita muito, que é o bicarbonato de sódio, está muito em voga. Já apareceram alguns camaradas dizendo que bicarbonato de sódio combatia a Covid-19. Infelizmente,
Nós não temos ainda isso. E por falar em Covid, falar em pandemia, permaneça em casa e não dê ouvidos a quem não é da área de saúde. Nós temos que levar em consideração quem é da área de saúde. Quando o político vier falar para nós sobre Covid, você escute, mas não leve a sério. A gente tem que levar a sério são os grandes cientistas. A gente tem que ouvir quem trabalha com infecção, quem trabalha com bactéria, quem trabalha com vírus. Quando eu quero construir uma casa, eu tenho que procurar um bom engenheiro. Quando eu tenho uma ação na justiça, eu tenho que procurar um bom advogado. Quando eu tenho um problema dentário, eu tenho que procurar um bom odontólogo. Com relação à pandemia, a gente tem que procurar ouvir quem? Os cientistas. Se os cientistas estão dizendo para nós que o Covid-19 é perigoso e a gente tem que ficar em casa, a gente tem que dar ouvido a eles. Tá? Aqui, ó, bicarbonato de sódio, NaHCO3. Aqui a gente encontra isso aqui muito aonde? No sal de fruta, no sonrisal. Isso aqui é um antiácido. Como é que ele é, Vanx? Ele é um pó branco. E aí, quando você coloca ele na presença da água, ele libera dióxido de carbono. Ah, eu já vi isso aqui. Fica aquela efervescência, exatamente. Ele pode ser utilizado como antiácido estomacal, ele é utilizado como fermento, ele é utilizado no sistema de incêndio, ele é indicado também para deixar os dentes mais brancos, uma série de funções aqui, por isso que eu comentei o nosso amigo bicarbonato de sódio, que a sua fórmula quem é? NaHCO3. Fatores que influenciam a velocidade de reação. Primeiro, aumento da concentração. Moçada, se eu colocar mais reagente, a velocidade da reação vai ser maior. E ver uma imagem dessa na hora do almoço, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu fui muito infeliz nessa escolha. Ver essa coxinha de frango, essa linguiça, essa carne aqui, tem que ser muito gorda, tá? Não pode ser magra não. Vamos aqui. Mas faz mal, eu sei. Por que nós abanamos o fogo? Quando a gente abana o fogo, nós temos maior concentração de comburente. O oxigênio é importantíssimo na fase de combustão. Abanando o fogo, certamente vai ter maior quantidade de velocidade. A velocidade vai ser maior. Lembra quando o carvão está super ativo, em rubro? Pois é, aquilo ali a gente pode relacionar com quem? O complexo ativado. No churrasco, ao abanarmos o fogo, aumentamos a concentração de quem? Do gás oxigênio. Se não tiver gás oxigênio, não tem combustão. A velocidade da reação aumenta, fazendo com que a labareda aumente. O máximo de energia liberada você vai chamar de quê? Complexo ativado. Então, a primeira influência da velocidade, concentração dos participantes, dos reagentes. Fatores que influenciam também a velocidade de reação. Temperatura. Por que você usa geladeira? Por que você tem uma geladeira? Você gosta de alimentos bem geladinhos? Nada a ver. Quando eu baixo a temperatura, eu evito que a reação química ocorra com mais rapidez. Por isso que a gente guarda o alimento na geladeira. Para que serve, portanto? Colocamos alimentos na geladeira para conservá-los, porque a baixa temperatura faz com que a velocidade da reação diminua. Aí não vai poder ser os alimentos, né? Você vai poder conservar os legumes, vai conseguir conservar a carne, etc. Superfície de contato. Maior superfície de contato, maior velocidade. Veja aqui essas batatas. Se você quiser cozinhar batata mais rápido, o que você faz? Joga ela inteira? Não. Você corta as batatas em pedaços. Se você cortar ela em pedaços pequenos, ela vai cozinhar mais rápido, você vai economizar gás, você vai ganhar tempo. Ao fatiarmos a batata, aumentamos a superfície de contato, logo ela vai cozinhar mais rapidamente. Aqui vem um sujeito importantíssimo, o catalisador. O que é o catalisador? O catalisador, amigos, é aquela estrutura que vai alterar a energia de ativação. Vamos imaginar aqui um gráfico, presta atenção. Vou colocar aqui um gráfico, aqui a reação, ó. Aqui são os produtos, aqui embaixo os reagentes. Quem é esse bem aqui em cima? Esse é o complexo ativado. Daqui dos reagentes até chegar aqui, quem é? Energia de ativação. Se você usar um catalisador, sabe o que, vai acontecer? Você diminui a energia de ativação. O catalisador tem essa função. Qual, Vax? O catalisador diminui a energia de ativação. Via de regra, o catalisador faz a reação ser mais rápida. Tá bom? O catalisador diminui a energia de ativação. Por que tem via de regra? Porque você pode ter catalisador que, ao invés de aumentar a velocidade, diminui. Exemplo, os conservantes alimentos. Imagina lá aquele frasco com extrato de tomate, com maionese lá no mercado, naquela prateleira, passa um ano lá, não se estraga. Por quê? Porque lá nós temos catalisadores e inibidores. A gente consome esse troço, Max? Consome. Pode fazer mal à saúde? Certamente. Olha os catalisadores aqui que a gente está colocando, eu coloquei aqui o epox, né, elas são tintas, né, substâncias que alteram a velocidade das reações. A palavra altera é melhor do que utilizar a palavra aumentam.
porque o catalisador pode também ser inibidor. A maioria aumenta a velocidade da reação, mas tem os que diminuem. Os catalisadores podem ser regenerados após a reação ocorrer, ou seja, eles entram e saem sem alterar as moléculas envolvidas na reação propriamente dita. Catalisadores fazem parte da nossa vida, como é o caso das colas epóxi, em que uma das massas é o catalisador. Para quê? Para a cola, o seu processo de endurecimento acontecer mais rapidamente. Diminui a energia de ativação. Quais são os fatores que influenciam a velocidade? Olha aqui. Maior número de colisões, temperatura, porque maior temperatura você tem o quê? Maior agitação. Maior superfície de contato, quanto maior a superfície, maior número de choques. O que mais? Concentração dos reagentes. Você colocar mais, vai ter mais reação. Você está fazendo a carne, colocar mais carvão, você vai ter maior liberação de calor. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior o número de choques, maior a velocidade. E o catalisador? Diminui a energia de ativação. Aumenta a velocidade via de regra. Olha o exemplo aqui, ó. Essa linha vermelha é a reação normal. Essa linha preta é a presença de uma enzima, ó. Essa enzima, junto aqui com C5H12O6, o que é que ela vai fazer? Ela vai fazer a energia de ativação, que era grandona, diminuir. Ao diminuir, o que aconteceu? A velocidade aumentou. Qual é a função do catalisador? Diminuir a energia de ativação. Olha o tamanho da energia de ativação sem a enzima e com a enzima. A enzima, neste caso aqui, seria o nosso catalisador. Enzimas são catalisadores naturais. Fique atento. Inibidores são substâncias que diminuem a velocidade das reações. São muito raros, mas existem. Aqui eu cito, na cinética química, a chuva ácida. O que é a chuva ácida? Você tem gases na atmosfera, como SO2, SO3, CO2, NO2. Essa galera aqui são gases que, quando na presença da água, vão formar ácidos. Você vai formar o H2SO3, vai formar o H2SO4, vai formar o H2CO3, você vai formar o HNO3, Vanks. E por que é que não morre tudo? Você altera o pH, pessoal. O pH é potencial hidrogênio iônico. Quando ele é alto, a estrutura é básica. O pH, quando ele é baixo, a estrutura é ácida. Então, o que é que acontece? Quando você altera o pH, você altera a acidez ou basicidade. A chuva ácida, ela tem como característica essa formação de ácidos aqui, ó, com contato com a água. Ainda bem que nós temos muita água, aí você diminui a concentração, mas assim mesmo você gera grandes problemas, ó. Morrer peixe nos rios, degradação de obras de arte, enfim. Aqui nós temos aqui uma imagem assustadora, né, ó, da liberação de gases poluentes, ó, SO2, SO3, NO, NO2. Todos esses aqui são potenciais formadores de ácidos. Quais são eles? H2SO3, H2SO4, HNO2, HNO3, por aí vai. Coloquei 3 perguntinhas aqui para a gente fechar nossa aula. A primeira delas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Oxidação, o que é oxidação? Ferrujar. Ferrugem é um tipo de oxidação. O brometo de hidrogênio pode ser descrito em 3 etapas. Ó, aconteceu a reação em 3 situações. 1, 2 e 3. Indique qual é a etapa da reação. A oxidação do brometo de hidrogênio define a velocidade. Você tem uma etapa lenta, rápida. Quem é que define a velocidade? Quem define a velocidade de uma reação, amigos, é a etapa lenta. Por quê, Vantes? Vamos imaginar que a sua sala de aula fosse uma equipe de corrida. Uma equipe com 20 membros. O tempo da equipe é marcado não pelo atleta que chega primeiro. O tempo da equipe depende de quem chega por último. A reação é a mesma coisa. Quem define a velocidade da reação, se ela tiver várias etapas, é a etapa mais lenta. Nas indústrias químicas, os catalisadores são utilizados em larga escala, sendo responsáveis por inúmeros processos econômicos empregados na obtenção de bens de consumo importantes para o homem moderno. As reações que atuam os catalisadores. Qual a função do catalisador, amigo? Diminuir o quê? Energia de ativação. Ao diminuir a energia de ativação, aumenta a velocidade da reação. A nossa resposta seria a letra D. Os catalisadores diminuem a energia de ativação necessária. Via de regra, existem catalisadores que atuam na forma inversa. Lembre do conservante de alimento.
E para a gente fechar, eu trouxe um gráfico, perguntei para você aqui, qual a energia de ativação, qual o complexo ativado, qual a variação de entalpia, se ela é endotérmica ou exo. Primeira coisa, isso aqui é reagente. Isso aqui é produto. Isso aqui é complexo ativado. Então, vamos lá. Energia de ativação. Energia de ativação é lá do reagente até o complexo ativado. Seria quanto? 400 menos 100. 300 kJ. Quem é o complexo ativado? 400 kJ, é o estágio mais elevado de energia. Tem a variação de entalpia. A variação de entalpia você vai pegar bem aqui, ó. A variação de entalpia é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Vai ser aqui quanto? 250 menos 100. Dá 150. Quando o seu ΔH for positivo, a sua reação é do tipo endotérmico. Quando o seu ΔH for negativo, a sua reação é do tipo exotérmico. Essa daqui, positivo, reação endo. Ok? Espero que você tenha gostado do assunto. Faça bom proveito, assista essa aula de novo, tá? Valeu. E aí, moçada?